João capítulo 15, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Os ensinamentos de Jesus sempre eram carregados de muita praticidade. A fé ensinada por Cristo, ela era 100% aplicável, possível. Não era uma filosofia, não era uma ideia para gerar controle, poder, manipulação. Eram fatos concretos, operados por uma obediência ensinada há séculos, há eras, mas que ninguém até então conseguia viver. E Jesus veio cumprindo a lei, vivendo a fé na plenitude e ensinando as pessoas após ele. Existem muitos feitos na Bíblia. O Mar Vermelho, no Golfo de Acaba se abrindo, e Israel passando. Uma mudança de clima que aconteceria há séculos, de século em século, exatamente quando Israel estava num ponto do deserto, que é onde algumas aves migratórias perderam a sua noção de direção e, desviando-se da rota, pousaram no meio do arraial, cansaram, e pousaram no meio do arraial, e as pessoas mataram e comeram, e morreram muita gente por causa daquilo também, por causa da murmuração. O machado que flutuou quando Eliseu ora, a multiplicação do azeite da viúva, para que ela pudesse vender, a farinha e o azeite daquela mulher que recebeu Elias em Tiro de Sidom, em Sarepta, que é exatamente no Líbano hoje, onde está o Hezbollah, que tanto ataca Israel pelo norte. Temos Eliseu pegando um prato com sal,
cidade antiga de Jericó, a cidade que foi destruída, existe um canal, uma água que vem do deserto. O monte da tentação, aonde Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, é a montanha atrás da cidade de Jericó. Você está aqui em Jericó, você olha para a montanha, hoje é um mosteiro. Lá no topo daquela montanha é aonde Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Aqui está a cidade velha de Jericó, e tem um manancial que passa exatamente por baixo. Essa água passa e ela vira uma fonte, um lago. Logo após, pastor Lucas, assim, quando aqui no muro, a hora que termina a cidade de Jericó que foi destruída, onde está as ruínas, né? E o que aconteceu com Jericó? Jericó não foi destruída por mão humana. Houve um acontecimento sobrenatural. Houve um terremoto em círculo. Porque geralmente um terremoto, um abalo sísmico é em linha reta. Mas em Jericó houve um abalo sísmico. E o que aconteceu? Os muros de Jericó, que eram, Alexandre, 9 de largura por 12 de altura, eles foram engolidos. E eles ficaram no nível do chão. E Israel não teve que, por isso, passavam e atacavam as pessoas que eles nunca esperavam que isso acontecia. Jericó nunca esperava. Só que com essa destruição, esses acontecimentos, a maldição que foi colocada sobre a cidade, onde tudo era anátema, lembra daquela de Acã ter pegado aquela cunha de ouro, uma capa babilônica, e se tornado uma maldição? Essa fonte de água, Vera, que é a única, de Ramala, você pegando até passar Jericó lá para frente, foi a única que eu vi, depois só em Engedi, que sai do deserto, brota e corre para o Rio Jordão, Fernanda. São quilômetros e quilômetros e quilômetros de deserto, só essa fonte. Por causa da destruição de Jericó, essa fonte, ela era, ninguém conseguia tomar água. A água era veneno. Bebia a água, adoecia, morria. Uma fonte maravilhosa daquela. Você não faz ideia, você vê aqui um córrego Cascavel, né, que ninguém está nem aí, um Marginal Botafogo ali, o outro você passa ali, nem olha, nem vê. Mas no meio do deserto, uma água brotando de uma rocha e correndo no meio do deserto, é uma coisa que não tem como você não se encantar com a situação. E essa fonte era inútil. E vocês lembram o que Eliseu fez? O povo reclamando que não tinha como. Ele pegou um prato com sal, né? Perto do Mar Morto. Pegou um prato com sal, orou dentro de uma direção de Deus, colocou o prato com o sal na fonte da água, e a água se tornou potável. Até hoje. Até hoje. Em frente aonde essa fonte tem um shopping, e pessoas vêm do mundo inteiro para poder ver exatamente essa fonte. Os camelos, tem os caras que alugam camelo lá para tirar foto, os camelos bebem água lá, as pessoas bebem água, é muita água. Milagres, acontecimentos extraordinários de tempos em tempos. Só que quando Jesus veio, os milagres e a forma que eles aconteciam, como aparentemente uma emanação simples de Jesus. Vamos tentar pensar um pouquinho sobre
a fé, a prática da fé de Jesus. O primeiro milagre que ele fez, o Júnior leu aqui, é em Caná da Galileia. Era uma festa de casamento. The Chosen, né? Eles até falam, apresentam uma teoria interessante do porquê que o multiplicar o vinho era interessante, por causa do sogro, da sogra, mas ali é especulação, né? É enredo para criar para ter conteúdo para a narrativa. Mas a verdade é que Jesus ainda não havia se manifestado. Provavelmente havia muitos milagres que ele já tinha feito, que era natural, próximo a ele, né? E tem alguns apócrifos que falam que quando fugiram para o Egito, levando ele, a quantidade de milagres que foram acontecendo, de pessoas curadas. Jesus, 2 aninhos de idade, e tem, não sei qual dos apócrifos que narra também que em um determinado momento ele chega e um passarinho estava morto, e ele pega o pássaro, e o pássaro ressuscita. E então, assim, eu acredito que havia muitos sinais para Maria chegar naquele contexto, naquela situação. O jeito que é estressante um casamento, né? Uma festa de casamento, e falar para Jesus assim: resolve isso aqui para mim. Não era pegar um latão de 50 litros, colocar água e jogar um suco maguari com um pouco de açúcar e fazer um suco. Não era moer uma cana, que apesar que lá não existe isso, e tirar um caldo e fazer uma garapa, né? Um caldo de cana, né? O Amarildo, quando saiu de Comercim, ele era muito engraçado. Um dia em Belo Horizonte, ele disse que chegou, a mãe morreu, mas o pai, ele pegou uma herança lá, achou que era coisa demais, e já comprou um Eclipse. Você lembra daquele carro da Mitsubishi? Falou assim: vou chegar em Belo Horizonte, vou chegar arrebentando com tudo, né? E parece que com 60 dias já não tinha dinheiro nenhum, já não tinha nada. Aí diz ele que o dia passando na Savassi, uma barraca lá, está escrito assim: caldo de cana. Aí diz, nossa, deve ser bacana demais, né? Chique demais. Desceu, pediu, né? A hora que o cara pegou o que trouxe, que depois é garapa. Então não era algo que vou fazer algo acostumado aqui que está faltando. Não tinha absolutamente nada. E Jesus, ela fala assim, Jesus responde, né? Mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. Mas ela mesmo assim fala para os servos: tudo o que ele falar, façais. Ou seja, não questiona, não pergunta, não tenta entender, só obedece. E quando olha as talhas, elas são enormes. São enormes, é muita água que pega cada uma. E tirar água, Fernando, não era ir na torneirinha, ligar o negócio, não. O poço, ou era um poço muito largo, aonde você descia até chegar na água, em escadas, ou então tinha que ter o sactel de couro de bode, né, que as pessoas desciam aquele saco com pedra, ele enchia de água e trazia, e encher aí os seus 180, 200 litros de água, no mínimo naquele momento ali. Não era uma coisa simples. E eles enchem aquelas talhas de pedra, aquelas vasilhas de pedra. Todos olham para Jesus, né?
água aí. Jesus fala: serve. Colocando agora, parece muito simples, né? Mas imagine os garçons, né? E você mandar eles falar assim: leva água, e pode falar que é coca, que vai dar certo. Leva água, fala que é chopp. O pessoal, eu estou pegando água. E pior ainda, né? Não existia vidro. As vasilhas eram todas de barro, moringa. Então o camarada não dava nem para dar uma olhadinha para ver se o que estava ali, se estava acontecendo, uma fervendo, borbulhando, mudando o cheiro, alguma coisa. E o cara chega na maior cara de pau para servir alguém. E quando serve, que é o cerimonialista, né? O cara pega e bebe e fala: meu Deus, deixou o melhor vinho por último. Vibrar em uma frequência aonde quebra todas as regras da física para manipular água em vinho, filtrar a água de um vinho, é um mecanismo que é possível. Purificar uma água, seja de qualquer coisa, né? Tirar a água de qualquer coisa, é possível. Mas é agregar a água um componente, é muito complicado. Destilar algo é muito complicado, né? O processo é muito difícil, e aquilo outro. E Jesus manipulou aquilo ali com uma palavra, com, sei lá, um olhar, um toque. A Bíblia não deixa claro, ele só fala: leva e sirvam. Você fala: pastor, isso é um milagre. E aí, quando se coloca milagre, se apresenta como algo transcendental, fantasioso, uma fábula, algo que não é possível, que isso, aquilo outro. Mas eu entendo que Jesus, ele aprendeu aquilo que nós ainda não compreendemos. Para mim, a fé, o que nos mata em relação a ela é a ignorância. É porque nós não compreendemos o processo. Nós acessamos a fé por meio ainda de crendices. Somos muito forçados, somos muito ensinados à religiosidade. Há às vezes até uma devoção errada. E Jesus, ele veio mostrando que é possível intervir na natureza humana, mudando o possível, o impossível em possível, em qualquer circunstância. Purificar água é fácil. Agregar componente, que demora meses de composição, em essência, isso é complicado. E Jesus fez. Jesus, ele
andou sobre a água. Jesus, ele acalmou o vento, ele acalmou o mar. O mar ficou louco. Os demônios entraram no mar, tem lógico. Até o mar ficou endemoniado. E Jesus falou: acalma-te, aquieta-te vento, acalma-te mar. Lembram da frase dos discípulos? Quem é esse que até o mar obedece? Quem que é esse cara? Jesus, ele chega e tem uma mulher que está ardendo em febre, está morrendo. Estavam reunidos já para despedida, a sogra de Pedro. O contexto bíblico, tudo que coloca, tipo assim, ó, juntou ali para chorar o defunto, já estava preparando para fazer aquela janta boa, Fernando, de velório. Quando eu morrer, eu não quero salgadinho, é para fazer janta. Viu, Wagner? Não, esse negócio de comprar salgadinho ruim, peta, não. Tem que ter decência. E não é esse negócio que morreu de tarde e vai enterrar já de noite, não. É no outro dia. Pode ser cedo. Tem que passar a noite, tem que contar piada, tem. Se vocês verem que não dá conta de chorar, contratam uma carpideira, arrumam mas não vem com velório sem graça, não. Eles estavam preparando já para aquela festa do óbito. E Jesus chega para alguém que estava esperando, tipo assim, o último suspiro. A pessoa levanta, dá uma arrumada no cabelo e vai danar com a sogra, vai com a nora, com a filha, com o genro, aliás, e vai servir todo mundo. A casa estava lotada de gente para aquilo. Ela, que era para ser o defunto, foi servir todo mundo. Por quê? Porque Jesus chegou. Uma doença, para a época incurável, deixou de ser um problema instantaneamente. Jesus, ele chega aonde está uma pessoa, onde tem pessoas leprosas. Eram 10 leprosos. E os leprosos gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quiser, nós podemos ficar purificados. E ele falou: eu quero. E eles ficaram purificados, curados da lepra. Um cego, Bartimeu não era cego por nascimento. Os olhos dele foram arrancados. Foi uma punição. Ele não tinha olhos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos falaram: não, esse aqui nem Jesus dá conta, porque se tivesse pelo menos um olho branco lá, um caroço pelo menos no local do olho, não tem, está só o buraco. Jesus para tudo, vai até lá onde ele está e fala: o que você quer? Olha, o que eu quero? Eu quero enxergar. E Jesus fala: então veja. E o homem voltou. Os olhos dele foram restaurados. Um homem deficiente, que há décadas estavam vivendo uma vida de mendigância, próximo a um tanque, na esperança de poder entrar. Não era uma perna mal sarada, não era um osso quebrado não. Ele não tinha movimentos, ele não tinha, era morto. E Jesus fala: levante e anda. E foi reconstituído, nasceu, brotou da onde? Brotou osso, brotou nervo, brotou tendão, alinhou-se ao corpo todo novamente.
Quem que já teve que fazer fisioterapia? Machucou uma bobagemzinha e teve que fazer uma fisioterapia louca para poder voltar um nervo, um músculo, voltar a ter uma coordenação. Foi instantâneo, foi criado a partir do nada. Fica fácil, né? Dos outros dizer assim, não, é fábula. Isso aí não acontece. Não tem como isso acontecer. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vocês podem jogar aí 30.000 pessoas. Quantos pães? Quantos peixes? Trata da multidão. Como, Senhor? Vamos colocar aí que eram 25.000 pessoas. Gente, é gente demais. É gente demais. Duvido uma panificadora em Goiás que tenha pão. Você chegar lá e falar, não, pode vir que aqui tem para tratar de 25.000 pessoas, um pão para cada um. Não tem, capaz que tem que rodar a cidade inteira catando pão, e pão velho ainda, de vários dias. Era impossível. Jesus pega aquilo, abençoa e manda as pessoas distribuírem, e no final ainda sobrou quantos cestos? 12 cestos. Sobejado, né? Aí o pregador. Ei, irmãos, leiam a Bíblia. A fé sem. Vocês lembram da história do pregador que descobriu por que 5 pães e 2 peixinhos deram para aquele tanto de gente comer e sobrou? Porque ele falou assim, pastor, eu li esse, ele pregando, né, e falando, gente, eu li aquilo, eu já li esse texto centenas de vezes e eu nunca percebi. Aí o Espírito Santo me revelou. A hora que a palavra está lá, é porque só beijaram, eles não comiam. Aí, eles beijavam e matavam a fome, né? Pois é, mas quando a pessoa quer acreditar em algo, meu amigo. Um dia eu vi uma pessoa pregando, mas a pessoa é muito simples, né? Mas arrogante desse tanto também, não precisa. Pastor, eu sou assim, muito pai d'égua, muito jacar na bunda, né? Então fica calado o demônio. Não, dá oportunidade de falar, Jesus abençoou a oportunidade, amém, né? Não inventa. A pessoa um dia também, eu ouvi, eu falei, eu não estou acreditando nisso. A pessoa falando que demorou, mas descobriu que Jesus era casado. A hora que a pessoa falou isso, eu falei, não, agora eu vidrei, né? Eu falei, eu tenho que. Nada me tira a minha atenção agora. Não tem menino chorando, não tem profecia, não tem nada. Eu preciso ver a conclusão disso. E aí a conclusão que ele fala é porque rasgaram a túnica de Jesus. Na leitura, a túnica, né? Leu túnica, né? Que tipo, Jesus tinha uma esposa chamada túnica. Pastor, isso não acontece em igreja, não, acontece. E essas são algumas coisas que só para os outros rir. Agora tem mentira que mata dentro de igreja. Tem mentira que destrói a fé das pessoas, tem mentira que destrói a vida das pessoas. Mas a grande verdade, o que eu quero que você olhe, é que Jesus, ele quebrou todas as leis da física, da química, do céu e da terra. Ele manipulava o ar, ele manipulava a terra, ele manipulava
o alimento, ele manipulava a morte. O filho da viúva de Naim estava indo para o buraco, irmão, estava indo para despejar o corpo. Jesus está entrando, veio aqui lá, vê aquela velha chorando. O que é isso? É uma viúva que perdeu o filho agora. Jesus, não. Vamos melhorar, estava de bom humor, de certo, né? Vamos melhorar o dia dela. A Bíblia fala que ele chegou e pôs a mão no esquife, pôs a mão na seria como uma maca, né, que eles estavam carregando. Pôs a mão, o rapaz levantou, sentou e falou: gente, eu estou com fome, o que você está fazendo aí? Os que sobraram perto, né, que eu acredito que muita gente deve de ter corrido. Vamos fazer um comer para o rapaz, né? Vamos fritar um ovo para ele, porque um milagre aconteceu. E aí, hoje, nós servimos, na minha cabeça pelo menos, nós servimos a esse Cristo, né? Aquele que estava lá. E ele deixa uma ordem, dizendo o quê? Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ele também diz: e vós fareis sinais ainda maiores dos que o que eu fiz. Pegaram aquilo que Jesus ensinou. Hoje, qual que é o texto de hoje? Quem leu o texto de hoje? Atos 5, não é? Se você ler Atos 4, você vai ver ali que depois de uma sova que os apóstolos tomaram, porque estava pregando no templo, e o povo não parava de converter, e os religiosos com ciúme daquilo, e com inveja, e preocupado, porque o que ia virar aquilo, eles chegaram num local e oraram em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus havia dito. E lá está escrito que houve um terremoto naquele momento, que abalou o local todo, e mais uma vez o Espírito desceu sobre todos que ali estavam, e de uma forma intrépida e corajosa saíram novamente, e aonde eles ia criando, fazendo milagres, operando maravilhas e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. O nosso desafio aqui hoje, como em todos os cultos, é vivermos essa fé. Entendermos o nosso processo, o nosso tempo, e vivermos essa fé de forma prática. As pessoas iam até Jesus, elas iam doentes, famintas, humilhadas, endemoniadas, oprimidas, e ele operava todos os milagres sobre a vida delas. Jesus amaldiçoou 3 cidades. Vocês lembram quais são? Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. E ai de ti, Cafarnaum. Ele falou assim: se Sodoma e Gomorra, é extremo, né? Ele fala, tivessem visto os milagres que eu operei no meio de vocês, eles teriam se arrependido e Deus não teria destruído. Eu morei entre vocês, eu operei tudo quanto é tipo de, as multiplicações dos pães e peixes, tudo aqueles milagres
os primeiros milagres de Jesus, de Caná, da Galiléia, tudo foi feito na região. Mas não se converteram, não mudaram. E Jesus, quando ele sai, ele amaldiçoa. Betsaida e Corazim não existe nem sinal, é só uma região. Cafarnaum é um monte de pedra, que eu não consigo entender, sendo um local tão importante, com tanto turista, né? É um local que você tem que ir lá, não é passagem. Não é dizer que você passa para poder ir para outro local. Você tem que caminhar, pegar um asfaltinho ruim e ir até chegar no local, porque nada desenvolve, não tem um hotel perto, não tem, e é lotado de ônibus de turismo. Você chega lá, tem 50 ônibus. É muita gente, 40 pessoas a cada ônibus, é gente demais. Você precisa comer alguma coisa, não tem. Não vai, Fernando. Uma palavra que foi proferida há quase 2000 anos atrás, tanto para a bênção como para a maldição. Vocês lembram da figueira? Quando Jesus está passando, e aí ele, com fome, foi na figueira, provavelmente ela tinha tudo para poder ter algum fruto, né? Cargas d'água, só tinha folha, estava bonita demais, mas não tinha fruto nenhum. Jesus amaldiçoou ela. Todo mundo foi embora, né? Cara doido, falando com árvore. Aí quando eles voltam, 3 dias, eles voltam de novo, que passa, a árvore secou. A árvore morreu. E nesse texto, Jesus ele diz o quê? O meu pai é o lavrador. O meu pai, ele é dono do mundo. Ele criou todas as coisas. E tudo que existe é por ele e para ele. E ele fala, eu sou a videira que ele plantou, um pé de uva, uma parreira. Eu sou a videira. E vocês são os galhos. Hoje o Márcio Júnior estava tentando resgatar uns galhos do pé de uva ali, que abraçou o pé de caju. Quase que nós derrubou o pé de caju e não trem teimoso. E machucamos demais ele, mas o pé de uva também, mas a pirraça é muita, né? Nós trouxemos os pedaços da rama. Jesus está falando, daqui uns dias, tem uns cachinhos ali pingados. Ele é novinho, mas já deu aí os seus 100 cachos de uva, uns maiores, outros menores. Mas logo chega a hora de podar, né, irmã Maria? De novo. E aí ele vai vir, creio que dessa vez agora, ele vai vir com tudo. E Jesus fala, vocês são semelhantes. As galhas que quebrou, que nós, para poder conseguir dar uma arrumada mais ou menos, caiu tudo no chão. Nós pegamos, colocamos num saco de lixo e pôs para fora. E Jesus falou, se vocês estiverem ligados ao tronco, que sou eu, pedireis o que quiserdes, e toda a vida que há em mim manifestará em vocês. Aqui entra uma coisa importantíssima. Uma coisa importantíssima. A unidade da igreja. Hoje no Brasil e no mundo, criou-se um conceito dos chamados desigrejados. Os ditos evangélicos desigrejados hoje estão pau a pau com aqueles que vivem em denominações. Eu não sei qual que está pior. Se são aqueles que não vão a lugar nenhum, servem a Cristo, observam, tentam fazer de tudo, mas não querem contato com ninguém, não querem
suportar ninguém, não querem lidar com a convivência com ninguém. Não suportam essa convivência. Não suportam o que a Bíblia diz. E também existe muitos crentes que vivem com a Bíblia na mão, com versículos na boca, mas que não lhe servem absolutamente para nada. Ontem o pessoal aqui, nós estávamos, era para ser um culto de oração, né? A oração durou 3 segundos. E eu estava falando com o pessoal exatamente sobre a prática da fé. Apresentei uma situação e perguntei a cada um deles: o que você faria como crente? Uma situação complexa, né? Complicada. E a maioria provavelmente não estava pronta para tomar decisão nenhuma. Lê Bíblia e ora, né, Vera? Intercede. Quer dizer que é uma má crente? Não, foi formado dessa forma. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, não vos conformando com o presente século, mas renovando pela vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Qualquer ordem que você colocar, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, porque até o não de Deus é maravilhoso na nossa vida, é livramento na nossa vida. Mas aí o que acontece? As pessoas querem que a fé esteja centrada no homem, seja para admirar, seja para depender, seja para ter controle sobre as outras pessoas. E aí você fala: pastor, mas a igreja tem muito erro na igreja. Não tem, irmãos. Se está errado é porque não é igreja. Ainda não é igreja. Porque a igreja matou. Não, a igreja não mata. Covardemente, a igreja não mata. Entrou fogo estranho dentro dela. Mais uma vez, um exemplo tolo, simples, mas que é real. Fernando, vem cá. Henrique, vem cá. Alexandre, faz favor. Pastor Lucas, vem cá. Bibi, vem cá. Fala, fica aqui no meio. Mais no meio ali. Aí. Eles falam que a deusa da terra é Gaia, né? Que é um ovo que explodiu e aí virou tudo. Mas vamos colocar que a Bibi é Deus. Nós queremos comunhão com Deus, correto? Alexandre, fica ali no corredor, mais na frente. Pastor Lucas, fica mais atrás. Henrique, fica mais ali. Fernando. O senhor quer comunhão com Deus, pastor? Dá um passo à frente. Você quer comunhão com Deus, Alexandre? Dê um passo à frente. Você quer, Henrique? Dê um passo à frente. Você quer mais comunhão com Deus? Você quer ter mais vida com Deus? Mais presença de Deus? Estar mais no centro da vontade de Deus? Então dê mais um passo para frente. Você quer mais de Deus? Você quer, olha, eu não quero o mundo,
eu quero vencer essa vida aqui. Mas indiferente de qualquer coisa, eu quero Deus, eu quero a comunhão com Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu não quero nada que não seja de Deus. Você quer isso ainda? Dê mais um passo. Você quer estar próximo o suficiente para não ter risco de não ser salvo? Você quer estar próximo o suficiente para receber de Deus livramento, cura, proteção em todos os sentidos? Então coloquem a mão nela. Para aproximar de Deus, nós vamos ter que estar juntos. Isso é a igreja. Ele não vai aonde nós estamos, Ele nos atrai a Ele. Por isso a vida com a igreja, ela é essencial. Por isso, pode, bacana, obrigado, Bibi. Entende, Wagner, por que é importante a igreja? Estarmos na igreja. Segunda-feira nós estávamos num culto, longe, difícil, complicado, sai de trabalho tarde, que não sei o que, e difícil pra caramba. Por mais que a estrada é boa, mas é quase 20 quilômetros de chão. Sair de Goiânia para ir num horário, dia de semana, é complicadíssimo. E fomos. Era um culto. Não, passou um culto, só mais um culto. Mas fomos. Mas quem estava lá? Viram o que Deus fez na vida da Romeica? Vocês não conhecem a história da Romeica. Vocês não fazem ideia do nível de revelação que foi para a Romeica o que aquela mulher falou. Porque coisas que eu fiquei sabendo ontem que nem eu sabia, Romeica. E falar assim, Deus ver. Talvez a Romeica fale, eu vou lá fazer o que ninguém está me vendo, eu não sou ninguém, não é? Nessa pirraça, já viu que ela chega lá com a cara ruim, o Henrique também do mesmo jeito. Esses meninos de ouro. E chegaram, e você viu lá, chegou, e a Romeica escondida lá no canto, e a mulher lá disse, já está velha, meu, que ele está cego. E olhando no meio daquela iluminação ruim, viu a Romeica. Não tem como falar que não foi Deus que falou com ela. Não é? Falou com a Elisângela, falou com a Franciele, até o Fernando. Deus não falou com o Fernando, Deus falou por meio do Fernando. É umas loucuras, né, Fernando? É uma loucura. O que ele fez ali, mas é loucura demais. Tá, provavelmente Deus, operou um milagre imediato, que talvez não teria mais um dia, 2 dias na vida daquele homem por causa da sua coragem. Se tivesse ficado calado, tivesse ficado quieto, não aconteceria. Num único culto, tanta coisa que aconteceu, como todos os outros que vão, e aqui da mesma forma. Pastor, eu não estou sentindo Deus fazer nada. A questão não é essa. Deus é fiel à igreja. E a nossa conduta como igreja, para vivermos o que Deus tem para nós, ela é muito simples. Não tem segredos. Às vezes o que precisamos é só sair da onde estamos e ir. Porque chegando lá, a água vira vinho. Como, pastor? Não sei, mas virou. A opressão sai. A morte sai. A morte sai. Irônico, né? Ou providencial. Um médico
orando para alguém que... Nós estamos aqui agora, e para mim, é tão real o que Cristo fez e faz, como naquilo que a Bíblia relata. Ah, pastor, será? Pegue os seus propósitos de oração de 10 anos atrás até agora. Você vai ficar assustado com aquilo que Deus fez. Esses dias eu estava vendo a Lívia numa movimentação. Fica quieto, vê até onde vai. Com a questão de uma lavadora de louça, de vasilha. Vamos ver até onde isso vai. E eu estou vendo, ela orando, ela está falando, está buscando. De repente cria uma situação tão absurda, tão fora de contexto, que criou tanta coisa que aconteceu. Nova, do jeito que ela queria. O que você precisa hoje? O que você deseja hoje? Coloca diante de Deus. Faz prova com Deus. Faz prova. Estamos terminando um propósito, não estamos? Termina que dia? 8/5, próxima semana. Próxima quarta-feira. Eu coloquei 5 pedidos aqui. Aqui só tem um que ainda gasta uns dias para acontecer. Porque está associado a Thalita e o Eduardo Filho, que é um dos meus pedidos, é o casamento deles. Então tem que ser quando, daqui uns 5, 6 anos, né? Quando... Pode parar de orar, né? Pode. Pastor, para com essa oração aí, em nome de Jesus, né? Mas as outras, e aos meus olhos, pareciam coisas impossíveis. Pareciam, não eram impossíveis. Já estão respondidas. E ainda não terminou a última semana. Qual um desejo que você tem? É trocar um carro? Qual carro? Que ano? Que cor? Qual o modelo? Por quê? Coloca tudo isso, porque senão depois vai falar, deu sorte. Que tinha que acontecer. Pastor, eu não tenho condição nenhuma agora. Irmãos, se você tivesse, você não precisaria de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Existem momentos que o milagre precisa ser instantâneo. Deus vai arrochar um Fernando da vida até ele gritar. Até ele falar assim, eu vou engolir essa vergonha. E eu vou fazer isso. E Deus faz isso todos os dias. Ele usa quem dá lugar. Quem tiver o coração aberto, Ele vai usar. Quem tem temor a Deus, tem medo. Não é de ser usado por Deus. Tem medo é de achar que está sendo usado por Deus e não ser. Esse é o maior medo. Mas quando Deus fala, não tem boca que não vai. É igual esturrado de onça, irmãos. É igual o zurrado de um leão. Rugiu o leão,
Quem não temerá? Falando Deus, diz o profeta, quem não profetizará? Mas a maioria dos nossos milagres, eles são construídos por uma rotina. Por uma rotina. Aonde Deus te prepara para te dar o que você precisa e deseja, sem aquilo te destruir, sem aquilo te afastar dele, sem aquilo fazer você se distanciar tanto de Deus que você depois não vai ter prazer nele, não vai ter alegria e vai voltar todas aquelas angústias posteriormente. Hoje, faz uma prova com Deus. Faz uma prova com Deus, Wagner, um capricho, capricho mesmo, assim, só para, fala assim, dê uma data, não seja muito longe não, coloque algo específico, depois você vem testemunhar aqui para nós, hoje. Veio na sua cabeça o que você quer? Claro. Quanto tempo? 90 dias. Você vem testemunhar? Vocês creem? Eu creio. Está feito, nós vamos ouvir seu testemunho. E o seu também. Porque Deus tem feito em nossas vidas continuamente. Por que é importante estar na igreja? Sua cabeça fica cheia o tempo inteiro. Até dormindo, você não para de pensar, de maquinar, de preocupar. E isso só te adoece. Quando não está pensando em mágoa, está pensando em revolta. Quando não está pensando em revolta, está pensando em preocupação. Quando não está preocupado, está angustiado. Não é assim que funciona? Eu estou aqui lutando para pregar, para falar alguma coisa. Sua cabeça toda hora vai para um lugar. Vai lá longe, daí para uns 10 minutos, nossa, deixa eu voltar para o culto aqui. Aí que o pastor pergunta alguma coisa e eu não lembro de nada. Passa vergonha aqui. Mas se você der o mínimo de atenção, na hora do louvor a sua mente esvazia. Já viu que a hora que está louvando a sua mente esvazia? Ali a sua alma descansa. Ali o seu corpo revigora. Ali o Espírito trabalha coisas, porque de outro modo a sua cabeça não vai parar. E a angústia só aumenta, a preocupação só aumenta, o medo só aumenta, a contrariedade só aumenta. Mas quando louva junto com... E é diferente de você ouvir o louvor. Porque você está ouvindo um louvor dentro de um carro, você está dirigindo, fazendo as coisas. Quando você está na igreja e canta junto com a igreja, sua mente, ela para de pensar. Você descansa. O Espírito fala na sua vida. Há coisas que só vai acontecer na comunhão da igreja. Já está armando um laço para você amanhã. Aqui dentro hoje, ele vai ser quebrado. Por quê? A unidade da igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém? Todo mundo é igreja? Não. Pastor, mas e nós? Irmão, que esse pouquinho de gente que é, e que esse tanto de sofrimento que todo mundo que tem, e passou e passa,
Se você não for igreja, você já está merecendo uma machadada. Então vamos orar. Deus, prepara e leva, limpa, porque isso aí não tem cura mais não. Não tem jeito mais não. Alguém aqui hoje veio para mentir? Para alguém? Para enganar alguém? Para adulterar com alguém? Para prostituir com alguém? Para tomar o dinheiro de alguém? Para criar uma estratégia para prejudicar alguém? Para invocar um demônio? Ninguém. Estamos aqui porque precisamos e estamos aqui no nome de Jesus Cristo. Ele é a videira e nós estamos ligados nele. Por isso, milagres estão acontecendo. Tempos atrás, eu fui visitar a Elisângela e ela queria morrer. Não queria? Eu não tinha ido antes, porque eu estava esperando uma resposta de Deus. Porque eu sabia que ela estava pedindo a Deus que ela queria morrer. E eu não queria pecar contra Deus, insistindo por algo que talvez só fosse gerar sofrimento na vida dela. Estar com Deus, creio eu, não é o melhor, não é o pior lugar para poder se estar, viu? Se o Senhor chama, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus queridos. Mas até o dia que o Senhor falou assim: não, eu não quero que ela morra. Aí eu fui lá, lembra? Para quem achou que não tinha mais volta, a vida dela está uma rotina perfeita. Já tem 2 netos. Já tem a Duda dando trabalho. Já viu ela correndo atrás da Duda aqui para baixo, para cima? E o Miguel, que já está quase o tamanho do pastor Lucas. Já está. Porque a menina é grande daquele jeito. É doido. Não é? Você olha para. Parece que ele está do tamanho de Samuel. Como é que pode? E ainda vai vir muito mais. E Deus vai fazer muito mais. Por quê? O Senhor cuida da igreja. E se nós estamos ligados, o Senhor vai nos usar para sermos bênção na vida uns dos outros. E hoje é um dia desse. Você crê? Cadê o seu propósito de oração? Não, pastor, não tem não. Não escreve isso não, não acredito nisso não. Ok. Você é livre. Até para ser idiota. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje, Elisângela? Não precisa falar nada não. Mas traz na sua mente agora, o que você precisa hoje? Se Deus te desse, você falava assim: eu quero, eu preciso, Senhor, eu desejo. Pensou? O que você precisa hoje, Vitor? O que você precisa hoje, Letícia? Vandinha? Eu preciso de tanta coisa. Você sabia que uma coisa certa conserta todas as outras que estão erradas? Se você pedir a coisa certa, uma só, ela traz equilíbrio a todas as outras coisas que estão desajustadas. O que você precisa hoje, bebê? O
você deseja hoje? Tantas coisas, né? Mas já viu que chega um ponto que vai ficando difícil de pedir? Porque o que para a maioria das pessoas seria um milagre, você já tem. A igreja já tem. Somos uma igreja de milagres. Eu vejo a fé como algo 100% prático. Se eu fui, é porque Deus mandou. E se Deus mandou, algo já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Amém? Vou orar por você. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E de forma alguma, com a natureza pecaminosa que me é peculiar, eu tenho condições de afirmar em mim mesmo ser uma pessoa justa. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei a qual nome eu sirvo. E esse nome me diz que Ele me justificou. Se não posso ser justo por minha própria natureza e qualidade, eu sou justificado por aquele que nunca errou, por aquele que nunca pecou e por aquele que vive e reina eternamente. E é na autoridade do nome de Jesus, nome sobre todo nome, que o mundo estremeça, que os homens blasfemem, que as mulheres vituperem, Senhor, que tudo venha denegrir, amaldiçoar ou fazer o que quiser, mas a grande verdade é uma só: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo, a igreja poderosamente está se manifestando, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E firmado nesse propósito, eu lhe rogo que a tua mão esteja sobre a vida de cada homem e mulher que esteja aqui nessa noite. Cada criança, vai lá de encontro à casa deles, tudo que é importante para eles, tudo aquilo que o inimigo amarrou, tudo aquilo que o diabo prendeu, toda aquela armadilha perfeita, que ela seja desmontada e destruída agora na autoridade do nome de Jesus. Aquele mal que foi renovado agora, talvez agora, 9 horas da noite, alguém está em uma encruzilhada, fazendo algo para destruir a vida de alguém aqui, que isso não tenha absolutamente nenhum efeito. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de resposta, na autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Você diz amém? Concorda? Então receba.